lá. Autismo é um transtorno neurológico que afeta a capacidade de comunicação dos pacientes, mas nem sempre o seu desenvolvimento intelectual. Pelo contrário, alguns autistas apresentam características de genialidade. Eles têm, por exemplo, facilidade de concentração, são rápidos e eficientes nas áreas de seu interesse. Aos poucos, muitos empregadores se convencem dessas qualidades e contratam pessoas com transtorno. Mas o caminho para a total inclusão é longo. A ONU estima que 80% dos adultos autistas no mundo não têm emprego. Bem, esse é o assunto do bate-papo que eu começo agora com a Cristiana Almeida, da Fundação Panda, e também com a Emanuele Freitas, da Associação de Apoio à Pessoa Autista. Sejam muito bem-vindas ao Conexão. É bom a gente tratar desse assunto mais uma vez. A Conexão está sempre aberta, né, para falar sobre o transtorno do espectro autista e costuma ter um retorno, né, da sociedade. Eu acho que é um sinal de que todos estão mais interessados nesse assunto também, né, Emanuele? Sim, bem mais. Bem mais. Bem mais. A gente hoje já consegue ter uma visibilidade maior, as pessoas procurarem mais. Ainda é um longo caminho, como você mesmo falou. Mas a gente vê que muito mais pessoas estão buscando saber realmente o que é o autismo e como ajudar, como iniciar uma intervenção adequada. E isso através de todo um trabalho que vários pais, várias ONGs e vários meios de comunicação vêm fazendo, né? Trazendo isso à tona cada vez mais, só traz as pessoas até a gente também. Hoje a gente vai focar na empregabilidade, mas não tem como a gente não falar das características do autismo, né? Quais são os fatores que caracterizam essa doença, esse transtorno? Bom, como você já bem disse, Eliane, eu agradeço por estar aqui. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento com um curso crônico e sinais são precoces. Então, antes dos 3 anos já é possível identificar uma série de sinais característicos do autismo. Duas são os conjuntos de sintomatologias mais importantes, que é os problemas de sociocomunicação e comportamentos restritos e estereotipados. Agora, na atual classificação, tem também um interesse maior em tentar entender as alterações sensoriais que muitos autistas têm. Às vezes você pode encontrar um autista com sensibilidade exacerbada ou diminuída a estímulos que para a maioria das pessoas é comum, né? Às vezes um barulho, algo que cai no chão ou algum barulho específico, o barulho do liquidificador, para um autista pode ser algo muito aversivo, né? De forma geral, os sinais precoces, principalmente o contato visual é um dos sinais importantes. A gente precisa saber que o autismo é um transtorno heterogêneo, né? Então, nós temos aí desde autistas, como você falou, com altas habilidades, até autistas que têm muitas dificuldades e aí precisam de um apoio permanente para desenvolvimento de N atividades, exatamente. E os graus de comprometimento? Então, uma coisa que é interessante é que assim, nós temos uma parte pequena que tem características de superdotação, altas habilidades, exatamente. Nós temos uma outra parte que tem um desenvolvimento cognitivo normal. E aí nós, sim, típico, né, característico da maioria das pessoas. E nós temos aí uma parte muito maior, nós temos estudos aí de cerca de 60% de autistas que têm deficiência intelectual. Então, quando a gente fala de inserção no mercado de trabalho para pessoas com autismo, necessariamente a gente também tem que discutir a inserção no mercado de trabalho, sim, considerando pessoas com deficiência intelectual também. A causa costuma ser genética ou pode ter aí múltiplas? Hoje em dia existe uma linha de investigação, são 3 linhas de investigações na realidade. E uns se falam da genética, coisa que ainda está em investigação, não é um percurso ainda muito visível. Nós temos as questões das sintomatologias mais alimentares, fatores de ambiente, existe uma gama, né? Mas hoje, uma das que mais vem sendo realmente aceita a nível, no caso científico e de pesquisa, são as disfunções mesmo neurológicas. Já existe exame específico de imagem
que eles podem comprovar que existem 5 áreas deficitárias no cérebro de uma pessoa autista. E seriam essas áreas que comprometem, por exemplo, a comunicação, os fatores estereotipados, né? A criança, ela ter a disfuncionalidade sensorial hoje está vindo com muito mais força, porque já se vê a questão do próprio cerebelo como uma disfuncionalidade. Então, a gente tem avançado bastante a nível de pesquisa. Isso, claro, a gente fala muito a nível fora do nosso país. Sim. Né? A gente ainda reluta um pouquinho, né? Ainda tem muita coisa pra gente. Mas o campo está se abrindo. As pesquisas aqui também, as pessoas estão buscando mais, estudando mais, porque o número está aumentando. Vou aproveitar que você falou aqui do nosso país e trazer uma informação importante. A Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ela foi sancionada em dezembro de 2012 pela presidente Dilma Rousseff. Enfim, essa legislação fez com que os autistas passassem a ser considerados pessoas com deficiência, tendo assim direito a todas as políticas de inclusão do país. Aí a gente passa até pela questão da educação, né? Que também, para levar lá para o mercado de trabalho, vai fazer toda a diferença para essa pessoa. Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar em várias questões importantes, né? Tanto o treinamento dessa pessoa, e aí a gente está falando de uma formação, de uma educação, o treinamento para o trabalho e realmente a possibilidade produtiva que essa pessoa tem dentro do determinado contexto, quanto modificações que a gente pensa que são modificações sociais. Precisa ser feita toda uma alteração em termos de estrutura para receber essa pessoa, né? A equipe que trabalha com essa pessoa precisa estar preparada, né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar nos desafios que a pessoa com autismo apresenta, que são as dificuldades que são gerais da inserção no mercado de trabalho para qualquer pessoa. Há também as dificuldades que são características do próprio transtorno. E também há dificuldades sociais, que a gente ainda esbarra em estereótipos, estigmas, né, que infelizmente restringem bastante a inserção no mercado de trabalho. E é preciso estimular essa questão da inclusão em todas as crianças, em todas as fases, inclusive a criança não autista, né, para que haja uma... Eu acho que a escola é até um bom ponto, um bom local para trabalhar isso, né? Hoje a gente vê muita questão, primeiramente, uma das coisas que eu falo demais com todas as alunas que eu tenho. Identificação precoce dos sintomas. Quanto mais cedo se começa o trabalho, quanto mais cedo se começa as estimulações, mais a gente vê redução dos sintomas. E essa criança podendo ter uma qualidade de vida dentro de um padrão de normalidade, né? Preparação de profissional. A gente tem, falando de lei, né? Sim. Nós temos a CNE número 2, que é de 1990 e alguma coisa, onde ela já dizia da capacitação continuada dos seus profissionais e especialização em atividades para a pessoa com deficiência. Então, a gente não tem uma lei nova, já é uma lei bem antiga. E hoje a gente já deveria ter profissionais que são capacitados continuamente. É um assunto novo? Não é tanto. Em 2008 se começou a falar de autismo no Brasil, realmente. Mas em 2012, quando a lei veio, aí teve realmente aquela explosão. E hoje, se a gente fosse, igual eu falo muito para as pessoas, se você for parar para pensar que há 10 anos atrás você tinha a cada 10 mil pessoas uma era autista, e hoje nós temos a cada 55 pessoas uma é autista, é um tempo muito curto para você ter uma dimensão da quantidade. E aí você não tem profissionais qualificados para poder trabalhar. Você trata disso nesse seu livro? Exatamente. Aqui, trabalho Mediador Escolar, Recriando a Arte de Ensinar. Isso. Esse foi o primeiro livro, vai fazer 5 anos agora. E depois desse livro, hoje eu já estou na minha 24ª turma de formação de profissionais para trabalhar tanto na escola quanto em casa, porque nós temos essa diferença também. Nós temos que ver os autistas severos, que não tem, por exemplo, uma condição de estar dentro de uma sala de aula. E a gente enfrenta muita dificuldade nisso também, onde as pessoas acham que colocar todos dentro da sala de aula será proveitoso, quando na realidade, às vezes, um trabalho feito 1 para 1
surte um efeito muito mais favorável ao desenvolvimento dele. Tá bom. Olha só, eu tenho mais uma participante conectada aqui para o nosso programa, é a Ruth Rodrigues, que vem representando uma empresa especializada em programas de formação para a inclusão de pessoas autistas. Tudo bem com você, Ruth? Tudo bem, Eliane? É um prazer estar aqui no seu programa, representando a Specialisterne Brasil, né? Como você falou, a Specialisterne é uma empresa que nasceu na Dinamarca, em 2004. Nesses 14 anos, a gente já está em 17 países. Aqui no Brasil, com escritório em São Paulo, desde o finalzinho de 2015, e já temos colhendo resultados muito importantes, né? Nessa formação de pessoas com autismo, tanto na área de TI quanto em aspectos sociolaborais, né, de comportamentos, enfim, né, que geram maior empregabilidade, e também no acompanhamento durante o processo de trabalho. Agora, Ruth, eu quero saber de você quem está contratando o autista, qual é o perfil dessa empresa? Sim, a nossa empresa ela tem um foco, né, na área de tecnologia, na área de TI. Então, todos os nossos clientes, as pessoas, nessas empresas que estão trabalhando, geralmente são empresas da própria área de TI, enfim, bancos, empresas financeiras. Então, são mais ou menos esse o perfil, né, dos nossos clientes e das tarefas, né, que eles fazem. Então, por exemplo, o desenvolvimento, né, de programas, testes de software, trabalhos também na área de tratamento de dados. Então, são esses os tipos de tarefas, né, que eles realizam. Vou parar de conversar com você um instantinho, só para repercutir uma questão aqui com a Emanuele. Qual grau de autismo tem mais, enfim, acessibilidade no mercado? Me surgiu essa curiosidade. Hoje. O leve. O leve. Sim. Asperger. Porque, ou Asperger. Apesar de eu sempre achar essa questão do DSM-5 foi meio complicada no dia a dia, né? Porque na realidade você não tem comparação entre um Asperger e um leve, né? Um autista leve. Mas, por exemplo, se fosse por uma questão artística, eu tenho um moderado a severo, que ele é um artista maravilhoso, né? Ele está com 18 anos agora e ele pinta. E ele agora já passou para a segunda etapa, a gente está tirando ele do papel e levando para a tela. E nós temos um severo, que ele é especialista em escultura. Então,